Olá meus amigos e amigas do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje irei fazer aqui respondendo alguns questionamentos, algumas perguntas aí no canal, tá? Até eu mesmo tinha essas dúvidas a respeito de um monitor ultra-wide. Então o tema do vídeo de hoje vai ser este, tá? Você que está pensando em comprar um monitor ultra-wide, será se realmente seria legal para você ou não? E eu fiz a compra de um monitor ultra-wide, estou usando já há alguns meses e eu tinha muitas dúvidas, principalmente porque eu preparo conteúdo para o YouTube. Eu gostaria de saber como era que iria se sair esse monitor aqui comigo, tá? Porque em termos de gravação de tela, teria que as proporções diferentes que ainda o YouTube não está adequado. Então isso às vezes se torna bem preocupante dependendo da pessoa e o conteúdo que ele quer fazer, tá? Então eu tinha sempre esses questionamentos e resolvi fazer este vídeo hoje para ver se eu consigo trazer alguma orientação bacana para você aí ou não, tá? Eu irei relatar aqui os meus questionamentos, aonde eu gostei e não gostei, tá? Eu quero deixar bem claro que até o momento eu ainda não estou arrependido de ter comprado um monitor ultra-wide, até porque eu já me adaptei a como utilizar para cada tipo de situação, tá? Tanto para o meu dia a dia como os vídeos que eu faço aqui para o YouTube, em termos de gravação de tela, edição de vídeos, assistir conteúdo e tudo mais. Eu vou trazer tudo isso aqui neste vídeo e você vai vendo aí algumas imagens na tela qual irei mostrando, tá bom? Como eu sou criador de conteúdo para o YouTube, eu estava muito preocupado em comprar um monitor ultra-wide. Como é que iria se sair as gravações aqui do vídeo em termos de gravação de tela para o YouTube? Nós sabemos que a proporção tradicional da plataforma do YouTube é a proporção 16:9, que é o tamanho tradicional de tela que a gente conhece. O monitor ultra-wide ele já tem uma proporção de tela ali de 21:9, então ele é um pouco mais esticado, né? O tradicional um pouco mais compactado. Eu tinha sempre essa dúvida como era que iria ser feito para eu poder gravar aqui a tela do meu computador, para eu poder mostrar. Bem sei que eu tinha certeza que no formato ultra-wide eu iria conseguir gravar normalmente na tela do meu monitor e subir para o YouTube. Mas no formato ultra-wide, para quem não tem um monitor ultra-wide, quando ele vai assistir no YouTube, ele fica com a taja preta em cima e embaixo do vídeo, para quem não tem um monitor ultra-wide. Às vezes tem pessoas que não se incomodam com isso, em assistir um vídeo no formato ultra-wide, com a tela, a taja preta em cima e embaixo, não se incomoda. Mas tem muitos outros que estão adaptados ainda, quando clicar para abrir a tela cheia, abrir toda a tela ali no seu monitor e ver o vídeo sem nenhuma borda, né? Para quem tem um monitor ultra-wide, quando ele clica num vídeo em ultra-wide, abre toda a tela e fica muito bacana da pessoa poder assistir o conteúdo no YouTube, ou seja, na Netflix, qualquer outro conteúdo no monitor ultra-wide, quando o formato é 21:9, beleza? Agora, como é que eu faço para gravar a tela aqui do meu computador e continuar subindo no modo tradicional? Então, eu utilizo aqui o gravador de tela OBS Studio e tenho também o Camtasia Studio aqui no meu computador. Mas o melhor gravador de tela que eu acho, até o momento, depois que eu comecei a utilizar, é o gravador de tela OBS Studio, o software OBS Studio. Depois que eu comecei a utilizar o OBS Studio, já tenho vários vídeos sobre ele aí no canal. Eu não tenho mais preocupação com ruídos, essas coisas assim, porque eu preparo tudo no software e eu faço apenas a gravação mesmo com o microfone, a webcam, no software do OBS Studio, ou eu gravo a tela no OBS Studio e depois eu faço a edição normalmente. Mas claro, para mim poder gravar no OBS Studio, se eu quero para o YouTube no formato tradicional de 16:9, tá? 16:9 eu faço o seguinte: eu venho aqui no meu monitor, tá? Como você pode observar aí na tela, clico na opção ali para me poder escolher uma proporção de tela do meu monitor e coloco na proporção de tela de 1920 por 1080.
ali ele já dá uma proporção de tela ali de 16:9, tá? E aí eu faço a gravação de tela normalmente utilizando o OBS Studio com essa mesma configuração. O software aqui no OBS Studio para essa tela, eu já tenho aqui a cena preparada em 16:9, tá? Então a resolução do software que ele vai capturar no software e capturar a tela também vai ser em 1920 por 1080p, portanto em 16:9. Então eu não tenho nenhum problema nesse formato aí e eu consigo subir os vídeos depois no formato 16:9 lá para o YouTube, ok? Depois que eu faço a gravação de tela, eu volto novamente na tela inicial do meu monitor, clico na opção de proporção de tela e coloco lá a proporção máxima do meu monitor no formato ultra-wide e ele preenche toda a tela novamente. Então é assim que eu faço os vídeos para o YouTube no formato 16:9. Ah, Fábio, não dá para poder gravar com toda a tela cheia mesmo no formato ultra-wide, toda a resolução do monitor e usar o OBS Studio? Dá para fazer isso, só que é o seguinte, se você for gravar no formato ultra-wide, beleza, você vai gravar toda a tela, vai ficar bacana, vai preencher toda a tela, você vai configurar o OBS Studio com a configuração do seu monitor, tá? A entrada de resolução e tudo, e a saída. E aí o gravador de tela vai ficar conforme a proporção de tela ultra-wide. Agora, se você quer gravar toda a tela do formato ultra-wide e tentar transformar no gravador de tela mesmo, no formato 16:9, que é o formato tradicional, a imagem ela vai ficar um pouco compactada, assim, um pouco achatada, né? Ela fica um pouco assim e sobe um pouco. Para mim, não me incomodo tanto. Eu já vi muitos vídeos no YouTube com esse tipo de tela. Eu já sei que o cara está usando o monitor ultra-wide, ele gravou toda a tela mesmo, só que o software, o OBS Studio, ele estava gravando ali em 16:9, por isso que ele ficou um pouco assim achatado e um pouco comprido assim. E dá para entender isso aí. Agora, se você quiser gravar no formato 16:9, o tradicional, para o YouTube ou para qualquer outra plataforma, nessa proporção de 16:9, o recomendado é isso que eu te falei. Entrar na tela inicial do seu monitor, clicar lá para escolher a proporção de tela e coloca lá 1920 por 1080. Bom, e agora eu irei falar a minha experiência em termos de jogo, tá? Eu não sou assim muito de jogos, mas eu jogo sim, eu jogo o PUBG Mobile, tá? Eu tenho um PUBG Mobile pelo emulador da Tencent, que hoje é utilizado lá a atualização em Gameloop, né? Então eu utilizo ele, certo? Tenho também o jogo aqui Call of Duty lá no emulador da Tencent também, ok? E tenho o jogo PUBG, também o Lite, no meu computador. Então vou falar aqui a minha experiência em jogar com estes jogos no monitor ultra-wide, tá? Não posso falar de outros jogos, mas eu posso falar deste, certo? Realmente é muito bacana você jogar em um monitor ultra-wide, você realmente tem um campo de visão maior, como você pode observar aí na tela, tá? E isso realmente é muito bacana, você tem uma vantagem maior sobre os seus adversários. Então você tem uma chance maior de ver eles antes que eles te vejam, tá? Você faz pequenos movimentos, você já tem um alcance maior da área ali a qual você está alcançando. Então realmente isso é muito bacana. Mas para falar a verdade, eu não tenho jogado muito na resolução no formato ultra-wide, porque eu tenho apenas 8 GB de memória RAM. Tá? Eu tenho apenas 8 GB de memória RAM DDR4 2400, tá? E pelo que eu observo, eu tenho uma pequena perda de desempenho assim, não tenho uma agilidade total, porque fica um pouco pesado devido tanta resolução da tela, né? Então fica um pouco pesado. Eu fiz algumas pesquisas aí e vi que outras pessoas tiveram essa mesma situação. Conseguiram melhorar ali com 16 GB de memória RAM. Então eu creio que realmente seja isso, porque 8 GB hoje já não é praticamente quase nada, né? Antigamente 8 GB era show de bola.
Hoje em dia 8 GB está muito fraco, realmente está muito fraco. Apesar de eu ter uma placa de vídeo da Galaxy de 1060 de 6 GB, tá? E um processador i5 de 7400 Kaby Lake, mas mesmo assim eu tenho essa pequena diferençazinha assim que eu percebo. E para mim não ter assim tanta perda, eu jogo no formato mesmo tradicional em 16:9. Eu preparo a configuração do jogo ali para 1920 em 1080 no formato tradicional, modo janela. E é assim que eu jogo, como você pode observar aí. Fica essas tajas escuras do lado, então não me incomoda. Eu estou utilizando aí um monitor ultra-wide de 29 polegadas. Então só essa tela que você observa aí do jogo no formato tradicional, aí no modo janela de 16:9, é toda a tela do meu monitor tradicional a qual eu tinha. Então esse campo que sobra dos lados aí com a tela um pouco escura, cinza aí, é o ganho que eu tenho quando eu tenho em formato ultra-wide, mas sem ser no formato ultra-wide, comparando o outro monitor que eu tinha, que era de 21 polegadas, ele acompanha toda a tela. Então eu me acostumei dessa forma e eu tenho um pouco mais de desempenho por causa da quantidade de memória, como eu falei. Certo? Então a desvantagem que eu achei até o momento não é por causa do monitor, e sim pela quantidade de memória que eu tenho, e por isso eu estou jogando mais no formato tradicional. Mas quando eu quero encarar ali no formato ultra-wide, eu coloco e jogo sem problema algum, beleza? Agora irei falar aqui sobre assistir filmes, tá? No formato ultra-wide no monitor, tá bom? Então é o seguinte, esse monitor ultra-wide da LG a qual eu estou utilizando, de 29 polegadas, ele tem alto-falantes, tá? E o áudio dele eu acho bem bacana. O meu quarto é um quarto forrado, então o áudio fica bem agradável. Não é aquele áudio todo assim de dizer, ó, que maravilha de áudio, mas eu te digo que eu tenho achado o áudio dos alto-falantes da LG melhor do que o áudio do alto-falante da Smart TV Samsung, a qual eu sempre utilizei, tá? Enquanto assistir filmes que eu tenho no computador no formato ultra-wide, cara, realmente é muito bacana. O player de vídeo reproduz ali no formato ultra-wide, já que o filme está no formato ultra-wide, e realmente fica muito linda a cena, o campo de visão realmente é muito bacana. Fora que no caso desse monitor, a resolução de tela dele realmente é muito boa, tá? A respeito disso, somente isso mesmo. Então você já ficou sabendo, para quem tem Chromecast, funciona dessa forma. Aplicativo da Netflix, show de bola quando o filme é ultra-wide. Prime Video também. Eu não posso falar de outros, tá? Porque eu não utilizo. Eu utilizo Prime Video e Netflix, tá? O Amazon Prime, né? Que eu utilizo lá da Prime Video. Agora, outro questionamento. Realmente é bacana fazer edição usando o monitor ultra-wide? Cara, realmente é show de bola. DaVinci Resolve, tá? O DaVinci Resolve é um pouco pesado devido tantos recursos a qual ele oferece, mas ele é gratuito. Eu tenho uma placa de vídeo e tem se saído até bacana às vezes, tá? Às vezes aqui e ali aparece algum engasgozinho de alguma coisa, mas logo eu consigo resolver. Então, em termos de edição de vídeo, que é o que eu mais faço, edição de vídeo, e uso o Photoshop, realmente eu tive um ganho muito grande em termos de campo de visão na timeline para edição dos meus vídeos, aonde quando eu utilizava o monitor de 16:9, que é o formato tradicional, era um pouco compactado ali aquele campo, eu tinha que estar puxando sempre a barra, né? E como você pode observar aí na tela, ele preenche ali toda a tela, te dando um campo maior de trabalho, uma área maior de trabalho ali para você poder utilizar. Realmente, nessa parte aí eu achei muito bacana, superou as minhas expectativas, eu ficava assim, realmente será bacana ou não? Então, como eu utilizo o DaVinci Resolve, ficou muito bacana. No Camtasia Studio também a mesma coisa. Eu já fiz um vídeo aí para o canal de como eu configuro ele para poder ficar ali no formato ultra-wide, caso a pessoa queira, e salvar no formato ultra-wide, já que ele gravou em ultra-wide.
No OBS, no DaVinci Resolve, eu também já fiz vídeos aqui para o canal que eu mostro os vídeos quando eu gravo no formato ultrawide, como é que eu configuro no DaVinci Resolve, tá? Que eu faço as edições, preparo a configuração dele e faço as edições e termino salvando no formato ultrawide. Agora, quando eu gravo o vídeo para o formato tradicional 16:9, ultrawide, lembrando, é 21:9 e o tradicional 16:9. Então, quando eu gravo vídeos para o YouTube no formato tradicional, como é o caso deste vídeo, você está vendo aí no YouTube, ele está no formato tradicional 16:9. Então, quando eu gravo nesse formato, eu tenho o DaVinci Resolve configurado para, na hora da edição, terminar a edição e renderizar o vídeo já todo para o formato tradicional, o formato 16:9, finalizando ali em 1920 por 1080, beleza? Se eu quiser editar o vídeo no formato ultrawide, se ele está no formato ultrawide, então eu configuro o DaVinci Resolve para, na hora da edição, ele ficar todo em ultrawide ali a tela para eu poder fazer a edição, na edição e renderização do vídeo. E para escolher a resolução final, eu posso escolher a resolução total do meu monitor, conforme o vídeo foi gravado, tá? Se caso eu quiser. Ou eu posso configurar a resolução dele também para 1920 em 1080, só que ali no formato ultrawide. Então eu preparo essa configuração, já fiz vídeos aqui no canal sobre esse assunto, beleza? Então foi assim, eu tinha toda essa dúvida, como é que seria um monitor ultrawide, no meu caso, utilizando. Antes de eu fazer essa compra do monitor ultrawide, cara, eu fiz muitas pesquisas no YouTube, fui em muitos sites, analisei muito a respeito de configurações, eu tinha muitas dúvidas. E eu só terminei de tirar realmente as minhas dúvidas tendo o monitor na minha mão, tá? Porque tinha algumas coisas que eu precisava, não encontrava na internet, algumas informações que eu precisava a respeito disto, beleza? Voltando lá para termo de jogo, se você for gravar, jogar no formato ultrawide e gravar a tela para o formato 16:9, que é o tradicional e para o YouTube, o seu jogo vai ficar um pouco compactado, como eu falei, vai ficar um pouco assim e espichado, né? Para mim, eu já sei que foi gravado no monitor ultrawide, só que naquele formato em 16:9 não vai me incomodar tanto. Uma pequena diferença, mas dá para se perceber. Então, por isso, se eu for gravar algum jogo, que eu já fiz aqui, um jogo de teste mostrando alguma coisa, eu sempre gravei ali em 16:9, com a proporção de tela janela também 16:9. Quando eu gravei em ultrawide, eu preparei toda a configuração mesmo em ultrawide, tá bom? E para você que vai fazer live no YouTube ou em qualquer outra plataforma, cara, realmente é bacana, porque você tem um campo de tela maior, onde você pode colocar, digamos, o seu gravador de tela de um lado, tá? Digamos, você está fazendo uma transmissão usando a webcam, e do outro lado ali o chat para você ficar acompanhando. Então isso é bem bacana, tá? Então você vai ter um campo maior. Se você for fazer uma live e fazer essa live no formato, lançar para o YouTube um exemplo, ou para qualquer outra plataforma em 16:9, mas a resolução de tela está em ultrawide, você pode também colocar ali o chatzinho do lado ou jogar no modo janela, como eu falei, que é o que eu utilizo e seria mais adequado para você. Você prepara o modo janela, lança no formato tradicional e tem um chatzinho ali do lado ali das pessoas que estão conversando com você, tá? Porque se você for usar outro monitor, com certeza vai puxar muito. Aí é necessário você ter bastante memória RAM. No meu caso, tenho só 8 GB. Eu já falei a pouca diferença que eu sinto em jogar no formato ultrawide com 8 GB. Agora imagine você tendo 2 monitores e fazendo tudo isso com apenas 8 GB ou menos, né? Então vai ficar bem complicado isso aí. Bom, e encerrando o vídeo, eu espero que neste vídeo eu tenha te ajudado de alguma forma, te traga alguma luz sobre alguma dúvida, tá? Você vai ter realmente as suas dúvidas tiradas só quando você tiver o equipamento em mão, não tem jeito. Porque você pode utilizar de outra forma, qualquer outra coisa. Para o dia a dia, cara, é show de bola. Eu utilizo ele somente no formato ultrawide, a tela todo tempo chega. Quando eu entro no YouTube, no site, Facebook, assisto filmes, vídeos,
entendeu? Ele fica todo tempo no formato ultra wide, a tela cheia todo tempo. Os jogos deixam em modo janela e jogam com a tela cheia. O jogo fica no modo janela, só que a tela tradicional, normal, ultra wide. E depois você vai perceber que você vai ter mais ganhos do que perda utilizando um monitor ultra wide, principalmente você que prepara conteúdos aí e gostaria muito ali de sempre fazer uma edição com campo maior ali na área de trabalho. Realmente vai ser bem bacana. No Photoshop ficou show de bola. Abre-se toda a tela, tem um campo maior de trabalho e tudo mais. Esse monitor aqui tem a base dele em HDR, tá? Então realmente, no caso de Photoshop, melhora muito a qualidade da imagem, no vídeo também, conforme o software de edição, você tem um brilho a mais, você tem uma iluminação muito melhor, dependendo da configuração que você prepara, tá? Então realmente é bem bacana, beleza? Bom, então este foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, deixa aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, se inscreva. Ative a notificação do YouTube, que é o sininho, para continuar recebendo as postagens aqui do canal. Fique com Deus e até a próxima.